Alô, aluno do módulo 4. Eu sou o professor Rafael de português. Tudo bem? Como é que você vai? Por causa da pandemia, a gente não teve nenhuma aula de português, né? E existe uma grande possibilidade de você terminar esse ano sem ter tido nenhuma aula de português. Já imaginou? Alguns devem estar vibrando com essa possibilidade. Além disso, essa atividade que eu vou dar dica para vocês, que está na página 81 e 82 do Caderno Trilhas, número 2, atividade de português e língua portuguesa, talvez seja também a minha única possibilidade de ter um contato com vocês. Portanto, eu vou tentar passar dicas que não se restringam apenas a essa tarefa, mas que tentem dar algumas orientações de como vocês lidarem com esse tipo de texto que vocês vão enfrentar aí ao longo da carreira escolar de vocês. Então, o vídeo talvez fique um pouco longo, por volta de uns 10 minutos, mas eu acho que pode valer a pena. Muito obrigado. Vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Trilhas, módulo 4, etapa final, língua portuguesa. Então, estamos aqui na atividade 1. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor aqui a comanda da atividade 1. Tá vendo ali? Leia o texto e responda às questões. Então você tem um texto e você tem questões. Esse formato de exercício vocês já conhecem, né? E o que eu tenho para falar para vocês, gente, é que esse formato de exercício, que você tem texto e questões, ele vai te acompanhar pelo resto da sua vida na escola, né? Durante todo o ensino médio, que vocês estão prestes a entrar, né? Sempre e em praticamente todas as matérias, você vai trabalhar com um texto e com questões. Quando você entrar na universidade, as questões vão desaparecer, você vai ter só texto. E aí você vai sentir uma saudade das questões. Sabe por quê? Porque as questões são a maneira do professor destacar as ideias principais do texto. Então, aqui no texto tem um monte de ideias, certo? Então, aquelas que o professor acha que são as mais importantes, ele transforma em questões. Então, se você responder as questões, teoricamente, né, são 6 questões aqui, né? Teoricamente, você vai ter encontrado 6 ideias principais do texto, né? Basicamente é isso. Então, as questões são suas amigas, né? Então, se as questões vão mostrar para a gente as ideias principais do texto, talvez seja melhor a gente desobedecer essa comanda aqui. Então, em vez de ler o texto e depois responder as questões, nós vamos ler as questões, entender as questões e procurar as ideias no texto, a resposta das questões no texto. Essa é a maneira mais prática de você lidar com esse tipo de exercício. Então, vamos ver. Então, eu não vou ler nada, certo? Eu vou ler a primeira questão. Olha lá. De acordo com o texto, a abertura do comércio será imediata? Veja, esse tipo de pergunta só pode ter 2 respostas, sim ou não, né? De acordo com o texto, a abertura do comércio será imediata? Sim ou não? Aqui fala de abertura do comércio, significa que o comércio está fechado, né? E depois diz, justifique um trecho, ou melhor, justifique com um trecho que comprove a sua resposta. Então, depois, se você dizer sim ou não, se a abertura do comércio vai ser imediata ou não, você vai ter que achar um pedacinho do texto que justifica a sua resposta. Então, a resposta para a pergunta está no texto, né? E aí, como é que você faz? Gente, uma parte muito importante do texto é o título do texto. Olha lá.
a cidade de São Paulo continua em quarentena. Esse texto foi escrito em 29 de maio de 2020, portanto, há aproximadamente 3 meses atrás, né? Então, no auge aí da pandemia, né? Portanto, no auge da quarentena. Então, quando ele fala de abertura do comércio, seria a volta da atividade comercial. Então, o que você acha? Em 28 de maio, a abertura do comércio seria imediata? Claro que não, né? Por isso que o título do texto é: a cidade de São Paulo continua em quarentena. Ela estava em quarentena antes de 28 de maio e continuará em quarentena depois de 28 de maio. Então, a resposta aqui é não, né? A abertura do comércio não será imediata. Justifique com um trecho que comprove sua resposta. Qual é o trecho que a gente está analisando? É o título. Se você copiar esse título aqui, você respondeu a questão 1, sem ter lido nada disso aqui, tá vendo? Que moleza. Só você dizer isso: a cidade de São Paulo continua em quarentena. Então o título já diz que não haverá abertura do comércio. Viu como é fácil? Leia a pergunta, entenda a pergunta, depois procure a resposta. Vamos fazer a próxima? O que significa a sigla SMDET? Então você olha no texto e procura onde é que está essa sigla. Está aqui, ó. SMDET. O que será que significa essa sigla, né? Pelo jeito o texto vai explicar para nós. Volta um pouquinho e vamos lá. Cujas propostas, quer dizer, algumas propostas, não sabemos quais, serão analisadas pelas Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SMDET. Então, ó, está explicado o significado da sigla, né? SMDET significa Secretaria, dá um zoom aqui para você enxergar melhor. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, certo? S de Secretaria, D de Desenvolvimento, E de Econômico e T de Trabalho. E o M? Vamos ver. Olha essa aqui. SMS, o que significa? Secretaria Municipal de Saúde. Então o M é de municipal. Provavelmente, pessoal, quem redigiu esse texto esqueceu de colocar que depois de secretaria deveria ter municipal. Então, talvez o nome certo dessa secretaria seja Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Aí você teria todas as letras do título contempladas na sigla. Percebe que se você começa a pensar nas coisas, você começa a ficar mais espertinho, a entender melhor o que está acontecendo. É isso aí, gente. Pensar, né? Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu abrir um pouquinho para a gente conseguir ler a pergunta aí do melhor jeito possível. Então vamos lá. De acordo com o texto, quais são os pré-requisitos básicos para a flexibilização da quarentena? Então a quarentena, mais cedo ou mais tarde, seria flexibilizada. Quais seriam os pré-requisitos básicos para isso acontecer? Volta para o texto e perceba uma coisa, ó. Para você responder a questão 1, você precisa ler só o título, né? Para responder a questão 2, você veio até aqui, no final do primeiro parágrafo, né? Então, para procurar a resposta da 3, continua na leitura no parágrafo seguinte, porque as respostas das perguntas geralmente seguem a sequência do texto, pessoal. Olha que legal, né? Mais uma dica, né? Então, vamos começar do parágrafo 2, ó. Para flexibilizar a quarentena na cidade, 2 pré-requisitos básicos vão guiar a prefeitura. Então, aqui, ó, são 2 pré-requisitos. Se são 2, é só você achar o número 1 e o número 2. Viu como é fácil? Ó? Qual o primeiro requisito? Os setores precisam apresentar protocolos de saúde, higiene, testagens, regras de autorregulação, regras de fiscalização, política de comunicação dessas regras de proteção aos comunicadores. Então, é só você copiar o número 1
E depois, número 2, qual é o segundo pré-requisito? Eles sejam validados pela vigilância sanitária. Então, está aqui, né? Os dois pré-requisitos são o número 1 e o número 2. Veja, esse tipo de pergunta, ou das 3 primeiras perguntas, a resposta está dentro do texto, é só a gente procurar, né? Vamos ver se a mesma coisa acontece na questão número 4? Vamos lá. Questão número 4. Caso esses pré-requisitos sejam cumpridos, quais setores poderão reabrir? Então, quais seriam os setores que poderão reabrir? Vamos continuar lendo, né? De onde a gente parou. Então, aqui, ó. Vigilância sanitária, e continua. Os setores já definidos que poderão apresentar as propostas à prefeitura são, olha aí, ó. Agora vem a lista dos setores, ó. Atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, comércio, escritórios e shopping centers. Então, são esses as atividades econômicas que poderão ser flexibilizadas durante a quarentena. Então, a resposta, olha lá, né? Quais setores poderão reabrir? Quais setores poderão reabrir? É só você encontrar a resposta aqui, né? Olha lá. Atividades imobiliárias, concessionárias de veículos, comércio, escritórios e shopping centers. A resposta vem sempre na sequência do texto, né? Super fácil, pessoal. Super fácil. Quer ver? Vamos para a quinta questão? Olha lá. Na seguinte frase do último parágrafo, ó, o último parágrafo, você já vai achar essa frase no último parágrafo, tá vendo aqui? Então a frase é a seguinte: ele pediu, mais uma vez, a colaboração, o envolvimento, a ajuda das pessoas para que a cidade possa falar em flexibilização. A quem se refere o pronome ele? Então quem é esse ele que pediu, né? Certo? Então alguém pediu isso. Se você, né, pensar um pouquinho, nós estamos falando da Prefeitura de São Paulo, né? Não está muito difícil descobrir quem é esse ele, né? Mas você vai achar a resposta no texto. Então vamos para o último parágrafo. O último parágrafo. Segundo quem? O prefeito, certo? A preocupação continua, certo? E aí ele diz assim, ele pediu, olha a frase, ele pediu mais uma vez a colaboração para... Quem é esse ele? É o prefeito. É o prefeito que te pediu para que haja uma colaboração das pessoas, né? Para que a flexibilização aconteça. Então, olha como confirma no final. Para que isso seja um caminho de uma só direção, para que a gente não tenha que voltar atrás daqui a alguns dias, lembrou quem? O prefeito. Então, resposta, o prefeito. É o prefeito quem falou essa frase, né? Prefeito. Vocês perceberam que até agora todas as respostas estavam no texto? Então, a maioria das questões que vocês vão enfrentar, né, quando vocês estiverem trabalhando com texto e questões, as respostas vão estar dentro do texto. Mas existem algumas perguntas que a resposta ela está fora do texto. Quer dizer, você tem que compreender o texto e depois sair do texto para responder. Olha aqui, ó, é o caso da última pergunta, da pergunta número 6. Olha lá. Você concorda com essa flexibilização? Então, quem é que tem que responder isso? É você. É a sua opinião, né? Baseado no que você entendeu do texto, você formulou uma opinião. Então você acha que a flexibilização deveria acontecer? A resposta é sim ou não, certo? Mas há uma outra pergunta, por quê? Então se você acha que a flexibilização está correta, diga por quê. Se você não concorda, se você acha que a flexibilização está errada, diga por quê. Essa resposta só você pode dar de acordo com a sua opinião sobre o texto. Então, gente, rapidamente, né, a gente viu o quê? Que quando você tem um texto que tem o tipo de atividade que tem texto e questões, compensa você ler primeiro as questões
entender as questões e procurar a resposta no texto. As respostas das questões geralmente vão seguir a dinâmica do texto. À medida que o texto avança, né, a primeira pergunta vai estar no começo, a segunda vai estar indo e vai indo até o final, certo? E que algumas questões não estão no texto, são questões em que você tem que dizer sua opinião, seu ponto de vista, se você concorda ou não concorda, como você entendeu o que o autor do texto falou. Então, são dicas para você fazer a atividade número 1. Agora ficou moleza, é só você fazer e depois mostrar para o seu professor. Um abraço, até a próxima. Se a gente não se vê mais, feliz ano novo. Tchau, tchau.